Olá, turma do quarto ano, tudo bem? Agora a gente vai para a nossa revisão de História. Como eu falei para vocês lá na nossa aula de Geografia, essa semana vai ser uma semana de revisão para as nossas avaliações. Vão ser 10 perguntas, 10 exercícios. Eu já pus 5 aqui e, desculpa, vou dar mais 5, vou colocar mais 5 questões no nosso grupo de WhatsApp, tá? Que os seus pais fazem parte. E aí é só a mamãe abrir lá para vocês e vocês copiarem, tá bom? Então a gente vai fazer, vocês vão copiar, vão fazer esse exercício. Na quinta-feira a gente vai fazer a correção e aí eu já vai estar dando novamente uma relembrada sobre esses conteúdos, tá bom? Então vamos aqui. A gente viu lá quem eram os primeiros habitantes do Brasil? Os índios, né? E eles, a gente viu o quê? Que eles não falavam a mesma língua. Tipo a gente, não falamos português, mas eles não falavam a mesma língua. Eles tinham a linguagem deles, a fala deles, assim como... Não tem gente que fala aqui no Brasil, a gente não fala português? Mas quem mora, por exemplo, na Argentina, fala espanhol. Quem mora nos Estados Unidos, fala inglês. Quem mora na França, fala francês. Então, em relação aos indígenas que existiram e ainda existem no Brasil, a questão do tronco linguístico são o quê? É a linguagem deles, é a fala deles, é a maneira como eles se expressam, como eles chamam. Então é diferente. Eles não falam português como a gente. Por que a gente fala português? Porque nós fomos colonizados por Portugal. E a gente aprendeu o quê? A falar português por causa de Portugal. Só que, se você um dia for a Portugal, você vai ver que o português de Portugal é bem diferente do português que é falado aqui. Por quê? Porque a gente recebeu a influência o quê? Tanto da cultura indígena, quanto da cultura africana e de outros povos que também fazem parte da formação do povo brasileiro. Tá bom? Então tem esses 4 troncos linguísticos, que tá lá o nome das tribos no livro. Você vai ver lá, tá? Depois, número 2. Por que o contato dos indígenas com os portugueses foi prejudicial? Por quê? Porque os portugueses o quê? Trouxeram doenças. Porque eles quiseram, no início, foi até tranquilo, né? Eles foram amistosos. Mas depois, quando veio a parte da colonização, os portugueses quiseram o quê? Quiseram escravizar os índios. E com isso, aqueles índios que não aceitaram ser escravizados acabaram morrendo, né, nessas guerras, ou morrendo porque foram mortos, ou por doenças trazidas pelos portugueses. Número 3. Quais os países que não concordaram com o Tratado de Tordesilhas? A gente viu na aula sobre o Tratado de Tordesilhas que foi um tratado feito entre a Espanha e Portugal que dividiu esses países aqui que hoje formam a América do Sul, principalmente aqui o Brasil, foi partido no meio. Uma parte pertencia ao Brasil, outra parte pertencia à Espanha. E claro, alguns países não concordaram com isso, com essa divisão, e não respeitaram essa divisão. Quem são esses países? Tá lá no livro, eu quero que vocês me respondam, tá bom? Porque eles acharam injusto. Os caras foram lá, descobriram, né? Descobriram aquelas terras e tomaram posse daquelas terras. Eles não concordaram. Então, eu quero o nome desses países. Número 4. Quais os nomes dos animais que foram domesticados pelos índios? Os animais de pequeno porte.
Qual o nome desses animais que acabaram sendo domesticados pelos índios? Tem aqueles que os índios não chegaram não conheciam, né? E tem aqueles que foram domesticados, que eram de pequeno porte, né? Ficaram meio como se fossem, sei lá, uns animais de estimação, né? E o número 5. O trabalho na aldeia era dividido por sexo. Então, a gente viu o quê? Que a vida na tribo é uma vida muito coletiva, que cada um ali tem uma responsabilidade. Então, tinha as responsabilidades que eram dos homens, tinha responsabilidades que eram das mulheres, também tinha responsabilidades que são dos idosos e das crianças. Mas nesse caso aqui, eu só quero saber as responsabilidades tanto dos homens quanto das mulheres. Então é aqui. Cite 4 responsabilidades dos homens e 4 responsabilidades das mulheres. Vai até aqui o número 5. As outras 5 vai pelo grupo de WhatsApp para vocês copiarem no caderno. E na quinta-feira a tia vai corrigir tanto no livro tanto o trabalho que foi para o caderno de história quanto para o caderno de geografia. Mas tia, meu caderno de história e geografia é junto, não tem problema. Primeiro você vai copiar o questionário de geografia ou primeiro o questionário de história, aí você escolhe, e depois você copia o questionário de geografia. É bom para identificar, escrever isso aqui. Revisão, e não é dia 21 não. E a tia tá ficando, hein? É tanto tempo dentro de casa que ela já tá confundindo. É dia 21. Hoje é 21 de julho de 2020. Você escreve lá, revisão de história, se for revisão de história. Se for revisão de geografia, você escreve revisão de geografia. Como eu sempre falo, qualquer dúvida é só me ligar. Um beijo e até quinta para correção. Tchau!